Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bom dia, boa tarde, boa noite, amados. Eu quero, em primeiro lugar, pedir desculpa pela minha demora em postar, mas é que o meu computador deu problema e eu não consegui um técnico para consertar. Um irmão tentou por controle remoto lá do Ceará e eu agradeço muito, mas não conseguiu. E o outro técnico não pôde vir. Mas Deus é fiel e desde domingo, desde a semana passada, eu fiquei lutando para conseguir arrumar de uma forma que eu não sei, porque eu não entendo nada de computação. Mas graças a Deus, Deus foi me guiando, me levou a um site. E foi tão simples, irmãos. O rapaz ensinou direitinho como você faz. E eu fui clicando e fazendo, eu tô com tudo de volta, tudo certinho. Eu louvo ao Senhor porque Deus, o rapaz, o irmão falou, Deus te mandou um anjo aí para consertar e eu tenho certeza que o Senhor me deu sabedoria, o Senhor me levou a achar esse site. Porque ler esse livro Salmo 91 de Peggy Joyce Ruth, tem sido uma bênção na minha vida. E eu sei que está sendo uma bênção na vida de muitos. E quando a gente faz algo para o Senhor, sempre vem luta. Toda vez que você estiver fazendo algo para o Senhor, sempre vai vir luta. Mas principalmente quando você está tocando, está armando, você está dando armas para que as pessoas consigam pelejar uma peleja que realmente é espiritual. E eu louvo a Deus também porque a própria autora começou a trocar e-mails comigo e eu com ela, e oraram por mim, e tem orado por mim. Eu estou debaixo da cobertura da própria autora, uma mulher de Deus com vastas experiências em todas as áreas da Bíblia, uma bênção de pessoa, sua filha, a sua equipe. Eu quero agradecer a todos, mas principalmente ao Senhor dos Exércitos. Capítulo 2. O que tem saído da minha boca? Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Salmo 91, 2. Diz a Peg. Note que o versículo 2 declara, direi. Circule essa palavra na sua Bíblia, porque é preciso aprender a verbalizar a confiança em voz alta. Basicamente, respondemos a Deus o que Ele nos disse no verso 1. A poder em dizer essa palavra de volta para Ele. Não somos ensinados a apenas pensar a palavra, mas a declarar a palavra. Por exemplo, o texto de Joel 3:10 ordena ao fraco que diga, eu sou forte. Um adendo meu aqui, você já leu esse versículo, Joel 3:10? Está escrito assim, diga o fraco, eu sou forte. Repetidamente vemos grandes homens de Deus como Davi, Josué, Sadraque, Mesaque e Abdenego declarando a sua fé em voz alta em situações perigosas. Perceba que começa a acontecer dentro de você quando você diz, Senhor, Tu és o meu refúgio, minha fortaleza, meu Senhor e Deus. Em Ti coloco minha total confiança. Quanto mais dizemos isso em voz alta, mais confiantes ficaremos acerca da sua proteção. Muitas vezes, como cristãos, concordamos mentalmente que o Senhor é o nosso refúgio, mas isso não é o bastante. O poder é liberado quando dizemos isso em voz alta. Quando proferimos com convicção, colocamos-nos debaixo do seu abrigo. Ao verbalizarmos seu senhorio e a sua proteção, entramos pela porta que leva ao esconderijo. Perceba que no versículo 2 do Salmo 91, os pronomes meu e minha repetem-se. O meu Deus, o meu refúgio,
a minha fortaleza. O salmista levanta um clamor pessoal ao Senhor. A razão pela qual confiamos é porque sabemos quem o Altíssimo é para nós. Esse verso faz uma analogia de quem Deus é: refúgio e fortaleza. Mais um adendo meu aqui. Nos dias difíceis em que vivemos, na economia, na sociedade, nas mudanças de mente das pessoas, nas escolas, nas faculdades, a segurança, a política do jeito que está, precisamos cada dia mais do refúgio e fortaleza de Deus. Voltando ao texto, essas metáforas são termos militares significantes. O próprio Senhor se torna um campo de defesa para nós contra todos os inimigos invasores. Ele é a nossa proteção pessoal. Você já tentou se proteger de todas as coisas ruins que podem acontecer? Deus sabe que não podemos fazer isso. O Salmo 60:11 diz: dá-nos auxílio na angústia, porque vão é o socorro do homem. O Todo-Poderoso tem que ser o nosso refúgio antes que as promessas do Salmo 91 comecem a funcionar. Podemos ir ao médico uma vez por mês para fazer exames completos ou checar 2 vezes o nosso carro todo dia, a fim de garantir que o motor, pneu, freios funcionem bem. Podemos tornar nossas casas à prova de fogo, armazenar alimentos numa época de necessidade e tomar todas as precauções inimagináveis que os militares oferecem. No entanto, ainda assim, não poderíamos fazer o bastante para nos proteger de cada perigo potencial que a vida oferece. É impossível. Não que alguma dessas precauções sejam erradas, mas elas, em si mesmas, não possuem o poder de proteger. Deus tem que ser aquele para quem devemos correr primeiro. Ele é o único que tem uma resposta para cada situação. Quando penso quão imensamente impossível é nos protegermos de toda a maldade do mundo, eu me recordo das ovelhas, as quais não possuem outra proteção real a não ser o seu pastor. Na verdade, elas são os únicos animais que não dispõem de uma forma de proteger. Não têm dentes afiados para não expelem odor forte para afastar os seus inimigos, não fazem um barulho alto como, por exemplo, o cachorro ou o lobo. Certamente não conseguem correr o bastante para escapar do perigo também. Por isso, a Bíblia afirma que somos ovelhas do Senhor. Deus declara: eu quero que me vejam como a sua fonte de proteção. Eu sou o seu pastor. João 10:11. Podemos usar médicos, equipamentos de segurança ou contas de banco para satisfazer nossas necessidades específicas, mas o nosso coração deve correr sempre para Ele primeiro, como nosso pastor e proteção. Então, Ele escolherá o método que deseja para nos proteger. Alguns citam o Salmo 91 como se fosse uma varinha mágica, mas não é nada de mágico nele. Ele é poderoso e funciona simplesmente porque é a palavra de Deus, viva e ativa. Nós a confessamos em voz alta, pois é o que a Bíblia ordena. No momento em que estou enfrentando um desafio, aprendi a dizer em voz alta. Nessa situação específica, eu descrevo a circunstância. Escolho confiar em Ti, Senhor. Ao proclamar isso, a diferença é incrível. Perceba o que sai da sua boca em tempos de tribulação. A pior coisa que pode ocorrer é falar alguma coisa que traga morte. Amaldiçoar não oferece algo com que Deus possa trabalhar. E eu coloco um adendo aqui. As pessoas que falam palavrão o tempo todo, palavras malditas, palavrões, o Espírito Santo se entristece com essas coisas e se afasta. Nós temos que atrair o Espírito Santo com a nossa santidade e com as palavras que vêm da Bíblia, declarando as palavras. Fecho esse parênteses. Voltando a Peg, ela diz: esse salmo declara que devemos fazer exatamente o oposto, proferir vida. Na próxima história que relatarei,
Observe o princípio contido aquilo que os homens fizeram em tempos de aflições durante uma das mais famosas batalhas da história moderna. Muitos soldados observaram os milagres que aconteceram nas praias de Dunkirk na Segunda Guerra Mundial. Mais tarde, esses soldados comentariam e escreveriam sobre os eventos que ocorreram lá. Um dos correspondentes, C.B. Morlock, relatou um acontecimento inexplicável. 60 aviões germânicos bombardearam mais de 400 homens que ficaram presos sem o benefício da proteção nas praias. Mesmo que fossem repetidamente atacados com metralhadoras e bombardeados pelos aviões inimigos, eles não foram atingidos. Cada homem naquele grupo saiu da praia sem nenhum arranhão. Morlock declarou: os marinheiros que buscavam sobreviventes me disseram que os homens não apenas recitaram o Salmo 91, mas também o declararam em voz alta do fundo dos seus pulmões. Dizer o quanto confiamos em alto e bom som gera fé. Lembro-me de outro caso que houve em uma situação de morte na minha família. Toda a família celebrou quando nossa nora, Sloan, recebeu um resultado de exame positivo para a gravidez e descobriu que nasceria o primeiro neto dos dois lados da família. Como ela já tinha tido uma gestação nas trompas, a qual terminou em aborto, tornando-a suscetível a outra gravidez complicada, o médico lhe pediu um ultrassom imediatamente como medida de precaução. O resultado perturbador foi: nenhum feto encontrado, grande quantidade de água no útero e focos de endometriose. Com apenas 2 horas de antecedência, avisaram-nos que ela seria submetida a uma cirurgia de emergência. Os especialistas fizeram uma laparoscopia, drenou o útero e raspou a endometriose. Após a cirurgia, as palavras dele foram: durante a laparoscopia, olhamos cuidadosamente em todo lugar e não havia sinal de bebê, mas eu quero vê-la no meu consultório em 1 semana para ter certeza que todo o líquido não voltou. Quando Sloan argumentou que o teste de gravidez tinha dado positivo, ele disse que havia 99% de chance do bebê ter sido abortado espontaneamente e absorvido nas paredes uterinas. Quando ela saiu do quarto, Sloan era a única que não estava perturbada pelo relatório médico. O que ela disse em seguida surpreendeu a todos. Ela enfaticamente declarou que até o especialista a deixou com 1% de chance. Então, ela ia pegar esse 1% de chance. A partir daquele momento, nenhum discurso desencorajador de amigos bem-intencionados, os quais não queriam que ela se sentisse desapontada, surtiu efeito nela. Em momento algum, ela parou de confessar em voz alta o Salmo 91 e outra promessa que encontrou nas Escrituras: não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Salmo 118, 17. Um livro precioso que foi muito importante para Sloan durante aquele tempo foi Nascimento Sobrenatural, de Jack Smith. A técnica que fazia o ultrassom na semana seguinte, de repente, pareceu assombrada e imediatamente chamou o especialista. A reação dela foi um pouco desconcertante para Sloan, até que ouviu as palavras: doutor, acho que é melhor vir aqui rapidamente. Encontrei um feto de 6 semanas. Aquilo foi um milagre, o qual impediu que procedimentos tão severos e invasivos destruíssem esse estágio tão delicado de vida. Quando olho para meu neto, é difícil imaginar a vida sem ele. Agradeço a Deus por minha nora, que crê em sua aliança e não tem vergonha de confessar frente a cada resultado negativo. Irmãos, nossa parte nessa aliança de proteção é expressa nos versículos 1 e 2. Aquele que habita e direi. Nisso libera o poder de Deus para trazer suas maravilhosas promessas, do versículo 3 ao 16, que veremos nos próximos capítulos.
Irmãos, eu louvo a Deus pela vida de cada um que está escutando esse vídeo, tá vendo, ou ouvindo esse vídeo. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, pelas suas famílias. Eu oro para que o Salmo 91 se cumpra na vida de cada um, mas que esse capítulo 2 fique gravado em nossos corações com fogo. Nós precisamos primeiro habitar em Deus e depois nós precisamos dizer. Vamos continuar no capítulo 3, essa semana ainda, se Deus permitir. Que Deus abençoe e te guarde, que Deus te proteja e que Deus te dê paz. Deus abençoe. Um abraço.